Para o efeito, então, sabe que contamos sempre com os préstimos dos nossos habituais convidados, a quem passo a cumprimentar e a apresentar na noite de hoje. Estará connosco na edição melhor do Conexão Angola deste sábado o Wellington Calazans, que é jornalista, especialista em comunicação integrada e que fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Olá, David. Boa noite para o professor Almeida. E boa noite a você assistindo ao Conexão Angola, é sempre um prazer estar aqui. Vamos então começar por conversar com o Wellington Calazans. Wellington, mais uma vez voltamos a olhar para o assunto que já augurávamos que fosse abordado de uma outra maneira, mas continua a ser a preocupação da guerra no Médio Oriente entre Israel e o Hamas. Uma situação que vai se prolongando, com o próprio Estado de Israel a alertar os israelitas e também a comunidade internacional que este conflito poderá prolongar-se por mais tempo do que o inicialmente previsto. David, lamentavelmente a situação vai sendo estendida. Lamentavelmente, os países começam a dar prioridade a outros temas, inclusive alguns falam sobre o desgaste de imagem, como se isso fosse mais importante do que a denúncia sobre o que vem acontecendo com as pessoas que têm sofrido muito na Palestina. Nada mais justifica a vingança de Israel em relação ao dia 7 de outubro, aos palestinos, porque não foi uma ação militar organizada, foi apenas agir com as próprias vísceras, e a população civil tem sido o principal alvo. São mais de 19 mil pessoas que já morreram, vítimas dessa maneira brutal de atacar, ferindo todos os códigos e regras até mesmo de uma guerra. Portanto, David, vimos essa semana o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falar que está cada vez mais difícil aceitar o ataque a civis, ao mesmo tempo em que ele disse que continuará apoiando incondicionalmente Israel, ou seja, não mudou absolutamente nada. Sergei Lavrov, que é um espetacular diplomata, fala sobre temos que tomar cuidado com o uso do conflito entre Israel e Hamas, olha só, por oportunistas que estão tentando fazer ressurgir grupos terroristas. Ora, David, primeiro que não é uma ação de Israel contra Hamas, é uma ação de Israel e Hamas contra o povo da Palestina. A Hamas também está dentro do pacote de massacre do povo da Palestina, na medida em que percebe que o sacrifício de vidas tem sido muito maior, o número de baixas civis é muito alto. Então, em respeito ao próprio povo, ele deveria agir de outra maneira. E Israel, porque não tem o menor remorso em deixar claro que o que quer é expulsar as pessoas daquele território para tomar posse daquele território. Então, tudo é tragédia, tudo é terrorismo, não existem santos aqui, não existe povo abençoado quando mata outro, não existe povo iluminado quando mata outro, não existe povo escolhido quando mata outro. São todos errados nessa história e todos nós somos culpados porque estamos assistindo a tudo isso, impotentes, mas a impotência também é conivência, David. Wellington, uma das formas de se divulgar para o resto do mundo os horrores que acontecem nos territórios palestinianos é justamente através da imprensa. Contam-se já números preocupantes de jornalistas mortos neste conflito e numa altura em que esta semana Israel voltou a cortar todas as comunicações nos territórios palestinianos, o que dificulta fazer um acompanhamento mais pormenorizado sobre o que está a acontecer no terreno. David, se não estão tendo pena de mulheres grávidas e crianças, vão ter pena de jornalista, que é uma ameaça. Então, não há que se esperar grande mudança desse cenário. O que vamos ver aqui é uma adaptação da narrativa. Já não cabe mais e não convence mais a narrativa de que Israel, que foi artífice também daquela tragédia do dia 7, Hamas praticou sim algo terrível naquele evento, naquele festival, mas com a ajuda das Forças Armadas de Israel, isso está provado. E, inclusive, essa semana, 3 reféns de Israel foram assassinados pelas forças de Israel enquanto empunhavam bandeira branca. Então, a bandeira branca não serve mais nem para um lado nem para o outro.
Não existe mais nenhum critério, David. E a imprensa, ela já começou errada na medida em que deu eco às palavras de Benjamin Netanyahu, naquele argumento de que Israel tem o direito de se defender. Ora, o direito de Israel se defender é o direito de qualquer país se defender, mas não é e não deve ser confundido com o direito de massacrar um povo, como é o caso da Palestina. Somente a criação de 2 estados vai resolver o problema, e é preciso que as autoridades de todos os países endureçam o discurso, porque isso está se tornando perigoso para os países e para os governantes e para as instituições. O comércio está prejudicado, a rede Maersk, aqui dos países nórdicos, da Dinamarca, suspendeu os navios que estavam dirigindo cargas para Israel por causa dos constantes ataques. Marcas esportivas alemãs de grande renome, não vou mencionar o nome, retiraram patrocínio, inclusive do selecionado de Israel, por causa do boicote nas suas lojas, ninguém estava comprando. Uma grande loja de departamentos aqui da Europa teve uma onda de contra-marketing muito grande essa semana e teve que suspender uma propaganda que ironizava praticamente o sofrimento do povo da Palestina. Então, tudo isso começa a se transformar numa reação do povo que não se sente representado por aquelas autoridades nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, no Tribunal Penal Internacional, que nada fazem para barrar Benjamin Netanyahu, David. Essa é a grande questão. Cortar a internet, água, energia elétrica, destruir hospitais, atacar escolas e creches, atacar residências de refugiados civis, isso tudo já vinha sendo noticiado, todos sabem que isso está acontecendo. Isso tudo ultrapassa a questão de genocídio e entra naquela tecla que eu venho batendo sobre holocausto, porque é disso que se trata. Para voltar a passar para o Wellington, justamente porque o professor Almeida Henriques lembrou dessa questão que tem que ver com este alerta da Casa Branca de que Israel vai passar a fazer ataques precisos contra líderes do Hamas. A semelhança do que aconteceu muito recentemente com um líder do Hezbollah. Entretanto, depois desta notícia da Casa Branca, soube-se que os líderes do Hamas, portanto os líderes políticos do Hamas e ideológicos também, que estavam exilados no Catar, deixaram o país sem, no entanto, um destino conhecido. E o que se diz pela comunidade internacional é que terão ido para o Irão ou para a Turquia. Olha, David, se nós formos fazer uma análise extremamente distante, que é o nosso dever, né, inclusive, menos apaixonada, menos envolvida com aquilo que é publicado, nós vamos perceber uma coisa que é muito interessante. Observe que a discussão deixou de ser em torno do que está acontecendo com o povo da Palestina e passou a ser um hipotético grande confronto entre Israel e Hamas, o que não está acontecendo. Se nós formos fazer uma análise fria, o que está acontecendo é a execução de um plano de 8 décadas de expulsão do povo palestino das terras ali que Israel quer criar a grande Israel. E aí, essas notícias de que líder do Hamas estava escondido no Catar, está sumido. Ora, o que eles queriam? Que os líderes do Hamas estivessem fazendo lives no TikTok ou aparecendo numa praça pública em qualquer país, fazendo vídeos explicando o que está acontecendo? Então, é muito difícil, David, levarmos esse tipo de discussão a sério. Primeiro, porque assim como um agente secreto, um espião, ele não usa crachá, e ele não sai por aí gritando eu sou espião, um líder do Hamas não vai sair por aí dizendo onde é que está, né? Sobretudo nesse momento em que cada um deles certamente é alvo de uma procura, de uma busca intensa por parte do serviço de inteligência, não só de Israel, do Mossad, como também de outros países que apoiam Israel nessa investida. Então, não há aqui uma grande notícia, há um desvio de foco. E é meu papel, na condição de pessoa que trabalha com a comunicação, dizer que isso é uma dispersão. O problema maior são as crianças que estão morrendo, David. O Hamas é uma criação de Israel para tentar controlar os dois lados da política da Palestina, porque
resistência palestina, não é? A autoridade palestina, ela já é controlada por Israel. Todos sabemos. Então, controlando o Hamas, que seria uma oposição, e a situação, fica tudo muito fácil para Israel. E estamos vendo esse cenário onde somente o povo da Palestina sofre, enquanto Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, está aí viajando, participando de eventos e outros debates sobre o problema, é bem verdade, mas está seguro, não é? Eu acho muito estranho tudo isso, até porque quando Mahmoud Abbas esteve aqui na Suécia há alguns anos, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, a segurança dele era feita por Israel, David. Então, isso diz muita coisa. E então, se temos Hamas fazendo esse jogo de matar pessoas com Israel, e do outro lado uma autoridade palestina que defende tudo menos o povo da Palestina, não tem ninguém defendendo o povo de Israel, o povo da Palestina, só Israel é quem manda, que tem o apoio das grandes potências, tem o apoio aberto dos Estados Unidos da América, ainda que agora um pouco envergonhado em função da resistência da opinião pública, mas ninguém vai encontrar líder nenhum do Hamas, porque senão acaba a festa. O Benjamin Netanyahu precisa da tensão com o Hamas para poder manter essa empreitada. E o Hamas precisa da ousadia, da insensibilidade de Benjamin Netanyahu para justificar o seu plano de ação. Então, eles se retroalimentam e quem sofre com isso é o povo da Palestina, como eu falei há pouco. Wellington Calazans, olhemos agora para um outro conflito. Portanto, está-se a chegar ao final do ano e a Ucrânia cada vez mais distante de conseguir alcançar aqueles que eram os objetivos por concluir até dezembro do ano corrente. Portanto, este dezembro que está a correr não conseguiu convencer e não conseguiu tocar a sensibilidade dos congressistas norte-americanos, portanto, republicanos, que continuam a barrar o apoio norte-americano para a Ucrânia. E desta feita também agora no diferendo que conseguiu, que melhor deste veto da Hungria, que está a valer-se das prerrogativas da União Europeia, de que é preciso a aprovação de todos os Estados-membros para se levar avante um plano qualquer que seja este, e que a Hungria então acabou por vetar este apoio de 50 mil milhões de euros que a Ucrânia tanto precisa. E então há este impasse que vai levar a Ucrânia a terminar o ano de forma negativa. Wellington? David, agora sim. Eu fui bastante prejudicado do meio para o final da sua pergunta com o problema do som que estamos tendo aqui. Eu, inclusive, peço ao pessoal da técnica que dê uma olhada na sala, porque eu acredito que o problema esteja ali, na sala virtual. E eu quero dizer, David, que os objetivos da Ucrânia não estão sendo atingidos, porque não são objetivos da Ucrânia, nunca foram objetivos da Ucrânia. A Ucrânia nunca teve um objetivo. A Ucrânia foi usada pela NATO como um terreno para uma tentativa de produzir o enfraquecimento da Rússia, o enfraquecimento das lideranças russas, e com isso aquele país, que era um projeto, inclusive, já prenunciado por Biden, quando era senador, no início dos anos 90, de dividir o país em diversos estados frágeis. E com isso, não houve um projeto militar suficientemente grande, ainda que a Ucrânia tenha sido extremamente equipada, e que o exército tenha sido preparado para enfrentar a Rússia, não existia um objetivo militar capaz de fazer frente ao exército russo. Então, o resultado não poderia ser diferente, David, desse que estamos aqui comentando desde o início, não é? E que a dificuldade agora de receber dinheiro e armas por parte da Ucrânia está evidenciada. Esse era um prognóstico feito, inclusive, aqui no nosso programa, não só por mim, mas por todos que comentam aqui no Conexão Angola,
estava evidente que chegaria esse momento. Os problemas internos, econômicos e financeiros dos países ameaçavam qualquer tipo de resultado positivo da Ucrânia no campo de guerra, no campo de batalha, melhor chamar assim. O forte êxodo de ucranianos em idade de combate, ficando no país praticamente os idosos, os feridos e crianças e mulheres, piorou ainda mais a situação para o lado ucraniano. O número de baixas é muito grande por parte da Ucrânia e a rejeição a esta guerra na Ucrânia, ela é uma crescente que realmente é incontornável. Por isso a dificuldade, né, do Volodymyr Zelensky de conseguir dinheiro da União Europeia e dos Estados Unidos. Observe que antes, numa viagem dele, ele arrancava 1.000 milhões, como falamos no Brasil, bilhões de dólares e de euros. Hoje ele consegue bem menos do que isso e muito mais com base em parceria do que em dinheiro propriamente dito. Então, David, não há como a Ucrânia reverter esse cenário. O Vladimir Putin, ele chegou, inclusive, a reclamar a vitória no campo de batalha, e ele está certo ao fazer isso, porque o sacrifício de civis é algo que, inevitavelmente, vai começar a acontecer, porque a Rússia, como continua sendo desafiada por um inimigo de guerra que não tem condição de encarar a realidade militar russa, só resta a Rússia continuar invadindo a Ucrânia. E isso impõe uma série de problemas para o lado ucraniano. Então, a União Europeia teve o veto ontem do Viktor Orbán para o envio de dinheiro e promete enviar mesmo com o veto dele. Então, isso enfraquece a União Europeia. Por outro lado, sabemos que a própria União Europeia não tem dinheiro para enviar mais para a Ucrânia e não há mais uma adesão das populações, dos países membros para o envio de dinheiro. Nos Estados Unidos, os parlamentares foram claros que não há dinheiro nos Estados Unidos para enviar para Volodymyr Zelensky. O presidente Joe Biden tem muitas dificuldades, teve que retirar mais dinheiro do Pentágono para enviar para a Ucrânia. Isso tudo produz ruído interno muito ruim para o próprio presidente. Então, a situação de Volodymyr Zelensky e da Ucrânia é de derrota. O ideal aqui, e eu até conversando com alguns amigos com os quais eu troco ideia, o mais seguro hoje para Volodymyr Zelensky é a Rússia. Ele deveria fazer um acordo e fugir para a Rússia, porque ele é um arquivo vivo e ele não estará seguro dentro de solo ucraniano e dentro de solo de qualquer outro país que apoiou essa guerra, porque ele sabe de muita coisa que não pode chegar aos ouvidos das populações dos países. Não falo isso em tom de ironia, falo isso como uma pessoa que analisa à distância os acontecimentos, que conhece o destino de quem colaborou com determinadas operações e que, de uma maneira ou de outra, essas pessoas acabaram sacrificadas. O Volodymyr Zelensky já tem um desgaste muito grande dentro do país, existe um desgaste muito grande fora da Ucrânia e ele vai ficar cada vez mais desgastado na medida em que essa derrota vem sendo consolidada, David. Wellington, aqui mesmo já na reta final, olhar apenas para duas notas de assuntos também que marcaram a atualidade no continente africano. Na próxima quarta-feira, portanto, dentro de 4 dias, temos as eleições gerais na República Democrática do Congo, onde há uma ligeira vantagem do atual presidente Félix Tshisekedi sobre os seus oponentes. Esta semana houve também a cimeira da CEAC, a Comunidade dos Estados Econômicos da África Central, que decidiu pela manutenção da suspensão do Gabão, país que está suspenso da organização desde o golpe de Estado de 30 de agosto, e hoje foi a tomada de posse de Andry Rajoelina, que venceu as eleições no Madagascar, eleições que foram boicotadas pela oposição. David, eu ouvi com muita dificuldade perguntas sobre a República Democrática do Congo. O ambiente para a realização de eleição é ainda considerado bastante complicado, né? Bastante complexo, especialmente no leste, porque
sabemos que a eleição que levou o atual presidente ao poder, ela também viveu dificuldades semelhantes e tudo indica que essa nova eleição viverá o mesmo tipo de problema. Tem sido noticiado dessa maneira em todo o mundo, inclusive na imprensa da própria República Democrática do Congo. Então, é lamentável que não haverá aqui uma participação regional proporcional. E a ligeira vantagem do presidente naquilo que tem sido apontado pelos inquéritos de opinião pública e também, de acordo com alguns analistas independentes, acredito que seja muito mais pela necessidade que a população esteja sentindo de consolidar um ambiente institucional para que o país possa viver a normalidade democrática ou iniciar uma normalidade democrática, porque realmente a situação é bastante delicada no Congo. Obrigado, Wellington. E aproveito que está no uso da palavra justamente para deixar as suas notas positivas ou negativas da semana. Olha, David, positivo para mim é saber que o continente africano começa a perceber que o uso da energia nuclear para a geração de energia elétrica é algo benéfico e tem estabelecido esse tipo de parceria com a Rússia em especial, mas não somente, para evitar cair na armadilha da energia verde, porque essa é muito cara e poderia inviabilizar a possibilidade de industrialização do continente africano. O outro aspecto é o negativo, obviamente tem que ser pelo lado de Israel atacando civis na Palestina e nada justifica mais uma vingança do dia 7, até porque o próprio Israel participou da morte dos próprios cidadãos do país. Eu quero aqui agradecer por mais um programa, informar o nosso público, por uma questão mesmo de consideração e respeito, que este é o meu último programa Conexão Angola neste ano, 2023. Eu regressarei a partir do mês de janeiro, desejando a todos uma ótima quadra festiva e um feliz ano novo. Obrigado, Wellington, e também ficam aqui os desejos da produção do programa que o Wellington e a sua família tenham uma ótima quadra festiva e voltamos a ver-nos em janeiro na Conexão Angola, aqui na TPA Notícias. Agradecer ao Wellington por mais uma participação, portanto a última neste ano de 2023. Voltamos a ver-nos então em 2024. Wellington, muito boa noite e obrigado pela participação. Um grande abraço, David, um grande abraço, professor Almeida, e a você assistindo a TPA. É sempre bom estar aqui e até o próximo ano.